Os partidos que apoiam lá o Requião, que apoiam a candidatura do Requião, levantaram algumas informações, advogados desses partidos, levantaram algumas informações sobre um caso de desvio de recursos do fundo partidário. Você fala, você está exagerando? Não. Por que desvio de recursos? E aí a Gisele vai me ajudar a comentar isso, porque nós dois sabemos que isso tem fundamento. Eu vou dizer por que daqui a pouco. Você tem o seguinte, o Deltan, ele tinha um estagiário na Procuradoria. Quando ele saiu, o estagiário também saiu. Chama Matheus Carmo. E esse estagiário, ele criou uma empresa, uma sociedade de advogados, num endereço que não é endereço de escritório de advocacia, nem placa tem. Eles foram investigando tudo. E o fundo partidário, que é dinheiro público, entregou para essa sociedade de advogados 100 mil reais. 100 mil reais. E qual é a suspeita? Que, na verdade, usou o Deltan Dallagnol usou dinheiro público para custear os seus gastos de pré-campanha. Isso não é permitido pelo o fundo partidário. O fundo partidário é despesa com os partidos. E aí, este ex-estagiário, que não tem experiência como advogados, recebeu honorários que são significativos, 100 mil. E o irmão desse ex-estagiário é quem administra o site do Deltan. Então, qual é a suspeita? Que o Deltan estava fazendo promoção pessoal com recursos do fundo partidário. Picaretagem. Por que eu disse que a Gisele vai ajudar? Porque tem um caso que quando eu falei da compra do segundo apartamento, lá atrás do Deltan Dallagnol, nós recebemos uma nota da assessoria do Deltan Dallagnol. Quem era esse assessor, que parecia jornalista, mas não era? Matheus Carmo. Isso não está na reportação. Era ele. Entendeu? Então, o que ele fazia? Ele era um ex-estagiário, você lembra disso? Era Matheus, educado, se dirigiu por e-mail. Só que o que acontece? Ele dizia assessoria do Deltan, quem estava pagando? Para fazer promoção pessoal, ou para responder como pessoal, como questões pessoais do Deltan Dallagnol. O dinheiro público, o Podemos, isso não pode. O dinheiro partidário é para financiar atividades partidárias e depois você tem um fundo eleitoral que, quando você é candidato, pode usar em atividades para promover a campanha. Sim, isso é verdadeiro. Mas para responder sobre apartamento de Deltan Dallagnol, não. Então, qual é a suspeita? E eu digo para você, esse e-mail a Gisele recebeu. Nós falamos, eu e a Gisele conversamos sobre isso, publicamos na matéria. Lembra? E era Matheus Carmo. Eu fui olhar e falei, parece que era Matheus. Quando eu olhei, era Matheus Carmo. Já mandei um e-mail para ele pedindo que ele se posicione. Para que ele posicione, porque a suspeita é justamente esta. E hoje, essa ação que os advogados da federação lá que apoia o Requião, essa ação pede justamente isso, que ele apresente documentos, para que eles instruam uma ação, porque isto é grave irregularidade, pode ser caracterizado até crime, porque você está desviando recursos públicos para a promoção pessoal. Matheus Carmo é a pessoa que estava na assessoria dele. Agora, depois ele passou a receber, ele já estava recebendo naquela ocasião, como uma sociedade de advogados. Isso é fraude. Isso que eu ia te perguntar, como é que, assim, o que você está explicando aqui é que o dinheiro do fundo partidário não pode ser usado em pré-campanhas. E ele teve esse dinheiro transferido para um escritório de advocacia, que, aliás, é bem suspeito, que não tem ações registradas, etc., e recém-criado, né, por esse Matheus. Como é que ele conseguiu que fosse transferido esse dinheiro para o escritório? Qual a alegação, já que esse dinheiro é para os partidos? Aí pode ser fraude. A alegação é que o Podemos transferiu, o Podemos contratou esse advogado. Só que não há ação do Podemos, ele não tem serviços prestados ao Podemos. Então, é um desvio justamente por isso seria uma fraude. O Podemos diz, olha, estou contratando advogado para atuar nas questões eleitorais. Só que o próprio Podemos já tem advogado e contratado com o fundo partidário. Ele pôs um apêndice lá. Aí, quando você vai ver quem é esse Matheus, você fala, bom, quem está contratando por 100 mil reais?
Não, ele é o ex-estagiário do Deltan. Aí você vai ver mais, entre nós dois sabemos disso, não, ele era o cara que estava e me mandou nota para nós, em nome do Deltan, se apresentando como assessoria do Deltan. Então agora ele quer saber se o Deltan estava pagando ou se ele estava usando desviando esse recurso. Esse é o objetivo da ação. Apresente os documentos. Como é que você pagava esse cara? Por quê? O Deltan é vice-presidente. O presidente é que autorizou essa despesa. Vice-presidente do Podemos no Paraná. Do Podemos, estadual. Mas qual é a suspeita? Que o Podemos, na verdade, é um acordo com o Deltan. Falou, fica tranquilo que eu te pago as despesas. Exato. Isso que eu ia te perguntar. Não tem como isso ter sido feito sem o conhecimento de mais alguém do Podemos, né? Sim. Ele fazer tudo isso sozinho. Sim. Difícil, Sim. né? Então Sim. Ele estaria até dividindo essa grana com alguém. Seria suspeito. Ou acordo, do tipo, olha, fica tranquilo, você saiu da Procuradoria, mas nós vamos bancar você. Durante um tempo, o Podemos pagou salário para o Deltan, só que quando se argumentou que isso era ilegal, apareceu esse contrato de 100 mil reais. Entendeu? Então, a suspeita isso está na ação, de que, na verdade, foi tudo uma fraude, quando o Podemos deixou de remunerar, porque havia um questionamento, falou que está pagando o Deltan pelo quê? Quando deixou de remunerar o Deltan, apareceu o contrato em nome do ex-estagiário. Entendeu? Então, é fraude na veia. A Regine está perguntando aqui, sim, e aí, tem uma queixa contra a Dallagnol? De quem? Sim, a Federação do Paraná, composta por PT, PCdoB e PV, a Federação Brasil da Esperança no Paraná, entrou com uma ação, está pedindo que o Deltan se explique, que apresente documentos. Então, sim, já está judicializado isso. Né? Exatamente.